Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um vídeo aqui com vocês. É sempre uma gratidão e uma satisfação estar aqui com vocês, sempre às sextas-feiras, né, trazendo temas de Umbanda, trazendo didaticamente algo que vocês possam refletir enquanto estiverem nos seus terreiros, certo? Então hoje nós vamos, antes de começar nosso tema, nossa pauta, que é uma pauta importante, no meu modo de vista, eu queria dizer que este vídeo hoje, completa 100 vídeos gravados para vocês. Então nós começamos lá atrás no YouTube, depois passamos para o Facebook, né? Retornamos os dois, tanto Facebook quanto YouTube, e hoje completamos 100 vídeos gravados. E graças aos orixás, né, nossas visualizações, os nossos irmãos que visualizam na hora, visualizam depois, mas estão sempre com a gente visualizando o nosso trabalho. Então isso eu quero agradecer antemão de que são pessoas que nos admiram, são pessoas que gostam do que nós fazemos, né? Então hoje nós completamos 100 vídeos, 100 gravações. Este vídeo, depois amanhã estará no Facebook, no YouTube. Para aqueles que curtem o YouTube lá, vai lá, Thiago de Iemanjá, tá lá o vídeo lá para vocês curtir. E quem quiser ficar no Facebook, né, nos acompanha aqui no Facebook, certo? Então, minha gratidão mais uma vez para todos vocês. Vamos então ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje ele é um tema que muitos babás, muitas iás, às vezes não explicam para os médios. O nosso tema de hoje ele é um tema que desenrola-se no desenvolvimento do médium quando ele inicia no terreiro e quando ele assim vai caminhando conforme o tempo de terreiro dele, que é a instabilidade da mediunidade. Muitos me perguntam assim, Thiago, é tão fácil incorporar? É tão rápida ou é tão automática a incorporação? Ou seja, cantou o ponto e a entidade desceu. Não é assim, gente. Há uma troca de energia do astral com o médium. Há uma limpeza espiritual que é feita antes da sessão para que haja uma melhor absorção daquela energia que ali vai se manifestar. Então não é assim, sabe? Eu tô aqui daqui a pouquinho, virou santo. De maneira nenhuma, gente. Até porque a energia ela é condensada, certo? Ela é. Então quando nós abrimos uma porta, certo, para que essa energia passe pelo nosso corpo, outras energias estão ali querendo entrar. E cabe aí o desenvolvimento para que afaste essas energias que não são nossas. Uma dessas energias são os próprios eguns, certo? Mas por que instabilidade? E por que essa instabilidade? Porque quando nós começamos, não começamos a incorporar, mas começamos a frequentar um terreiro, ou muitas vezes entramos por uma corrente mediúnica e começamos a desenvolver os nossos guias, é praxe que aquele guia vai se moldando àquele ser que está ali. Ele vai se adaptando e vai se modelando aquela figura que está ali. Ou seja, o médium é um médium de trabalho. Então, nada mais coerente que este médium venha, de repente, nas primeiras semanas, nas segundas semanas, ele não tenha a habilidade de controle desta mediunidade. Então, muitas vezes a entidade chega e não consegue se estabilizar na Terra e ela vai embora. Muitas vezes o médium tem receio, e aí são receios próprios do médium, certo?
e aí ele não consegue dar passagem. Eu conheço médios que já estão há 5 anos dentro do terreiro e que nunca deram passagem para a entidade. Não porque não querem, mas pela dificuldade em se conectar com o astral, certo? Alguns médios, e aí eu vou fazer uma pontezinha, alguns médios de nação batuque, eles não fazem a passagem, né, da energia. Eles jogam, eles fazem, cumprem com os ritos, mas eles não fazem a passagem dos guias. A Umbanda, necessariamente, ela requer que se trabalhe com a mediunidade, certo? Em algumas casas, né? Mas em outras, tem um médium lá que vai ficar camponeando 1, 2, 3 anos, porque ele tem dificuldade. E por que há essa dificuldade se lá atrás eu disse para vocês que nós todos somos médios e todos nós temos um guia espiritual zelando por nós? São vários os fatores, gente. São vários os fatores. Um desses fatores é o receio, certo? Em incorporar, em sair fora de si, muito mais em não saber o que está acontecendo, não saber o que está tendo ali o mecanismo, certo? Receio. Tá? E aí nós temos a instabilidade mediúnica. Porque quando nós incorporamos, a necessidade, muitos incorporam e não conseguem, e ficam em dúvida se estão ou não incorporados. O próprio médium, certo? O próprio médium. E eu me incluo. Quando eu comecei lá atrás, será que eu estou incorporado? Será que essa entidade está comigo? Não por duvidar da entidade, mas duvidar de mim, da minha capacidade, né? Então, analisando isso, às vezes a entidade chega no médium, se manifesta, ela não consegue se estabilizar, automaticamente ela vai embora, certo? Isso demora um certo tempo. Por isso que o médium fica de 1 a 2 anos, certo? 1 a 2 anos somente no desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento é justamente para isso, para nós separarmos os médios que incorporam, que tem a facilidade, porque tem médico que tem facilidade, né? Mas aí também tem a questão, Tiago, mas eu tenho facilidade de incorporar, mas aí a minha incorporação começa com Exu, vai para Caboclo, do Caboclo vai para Preto Velho, eu não seguro uma entidade, porque não há um refinamento daquele médium. E o que é este refinamento? Esse refinamento é o médium conseguir passar para a entidade que ela tem consciência de que ela tem que se firmar naquele corpo. E aí todas as entidades, pretos velhos, Exus, crianças, tá? Porque nós não podemos aqui, certo? Dizer que, por exemplo, nunca estive numa terreira, tá? Nunca acompanhei nenhum tipo de trabalho, certo? Vamos fazer essa hipótese, tá, gente? E aí eu me pego num dia lá, vou lá na terreira, tomo meu passe e neste passe eu sinto as energias tomarem conta de mim. E geralmente os caboclos que estão dando passe, eles deixam, se assim for um caboclo ou uma entidade de luz, eles deixam essa entidade chegar justamente para descarregar aquela pessoa que está ali. Isso geralmente é praxe, tá, gente? Não é em todas as casas. Mas, e como é que é identificado se essa entidade... Porque há perguntas que não têm respostas. O que vai acontecer comigo quando assim incorporado? Quais as minhas atitudes? Quais as minhas... Porque a gente tem uns irmãos que chegam, que entram dentro de um transe espiritual, como a gente fala, né? E neste transe espiritual, muitas vezes,
se retorcem, muitas vezes gritam, outras vezes têm atitudes que não condiz, né? Muitas vezes o próprio Exu não está doutrinado, o Exu vem e toma conta e o irmão não consegue se segurar. Né? Tudo isso dentro é normal. É normal, porque este médium está sendo preparado dentro de um desenvolvimento. Por isso que eu bato forte nisto, gente. O desenvolvimento mediúnico é fundamental para que o médium possa, quando assim estiver pronto, dar a sua consulta, dar o seu passe. Entendeu? Porque, na realidade, assim, nós temos etapas da Umbanda que nós não podemos pular. Tá? Nós temos etapas. Né? O médium não pode chegar numa casa de religião e sair dando consulta. Certo? Não, jamais, 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 entendeu? Porque mesmo que ele tenha uma consciência da sua mediunidade, ele tenha uma entidade muito bem desenvolvida, né? No mínimo 1 ano ele tem que ficar no desenvolvimento, para que a entidade também possa se situar dentro daquele terreiro. Porque uma entidade nova é que nem uma criança, é que nem alguém que nasceu. Então nós temos a experiência de que quem nasce não sabe falar, não sabe andar, né? não sabe se situar. O que se faz quando uma pessoa nasce? Se ensina. Nada mais diferente do que nós fazemos quando uma pessoa se inicia na Umbanda. A gente pega aquele médium, coloca ele à frente do Congar, ele vai receber o seu guia, certo? Geralmente o primeiro guia que se manifesta geralmente são os caboclos. Tá? Não se chama Exu, porque é uma energia muito densa. E aí o médium não vai conseguir controlar. Então se chama um caboclo, geralmente, ou um preto velho, que vai ter um menor desgaste do médium. Porque se para nós que somos, vamos dizer assim, elevados, o desgaste já é grande, você imagina um médium vamos dizer assim, recém-recebido dentro de uma corrente mediúnica. Não dá para desgastar. Então o que acontece? Aí você vai ver daqui a pouquinho que o médium vai receber a entidade, né? E não vai firmar. De repente ele vai estar meio estranho, de repente ele vai não ter a qualidade mediúnica que ele possa ter. E aí a instabilidade dentro do próprio médium. E isso tudo tem que ser feito através do zelador de santo, que vai orientar esta entidade para que ela possa vir a se firmar e a dar prosseguimento ao desenvolvimento. Mas tem médios, meus amigos, que eles demoram. E não é porque eles não têm mediunidade. É por fatores, como eu falei para vocês, medo, vergonha. Eu já tive médiuns que tinham vergonha de incorporar. Porque às vezes o médium masculino recebe uma entidade feminina. Quando a entidade está na Terra, tem algumas casas que colocam saia, né? Porque a entidade é feminina, né? Mas tem outras casas que não, tá? A roupagem, certo? Ela é de acordo com a pessoa da Terra. Porque a gente tem que dizer também para a entidade que ela está ali não como uma mulher ou como um homem. Ela está ali como uma energia que está se manifestando dentro daquele terreiro. Então, ela pode ser chamada, por exemplo, de Oxum. Não há nenhum problema a ser chamada de Oxum. Só que ela tem que entender que ela está num corpo, por exemplo, de um homem. Então ela não pode exigir que se coloque uma saia, ou se coloque um brinco, ou mesmo sendo uma homenagem. Tá? A gente tem que não depreciar o médium, e sim
valorizar o médium e a entidade, certo? Então se pode fazer uma roupa amarela, uma roupa da cor da entidade, não tem problema nenhum numa festa, mas o médium ele tem a sua, vamos dizer assim, o seu lado masculino, o seu lado feminino, e aí eu não estou falando de opção sexual, tá, gente? Eu estou falando de pessoa, como pessoa, tá? Mas voltando ao nosso tema, então, quando há o começo de uma iniciação, a instabilidade, o que acontece? Vem muitos médiums. Eu já vi, por exemplo, vou contar para vocês aqui, eu já vi, por exemplo, médium receber preto velho, o preto velho sobe, chega o caboclo se estabiliza, aí o caboclo sobe, daqui a pouquinho não dê, médium saindo cansado. E o que a gente faz para peneirar isso aí? Porque eu digo peneirar para o médium não ficar subindo e descendo. Tá? É a gente doutrinar, certo, aquelas entidades. Porque não é só chegar no desenvolvimento, colocar o médium para incorporar e tá. Não é assim que funciona. Gente. Primeiro que o médium vai estar só ele mesmo, né? Ou seja, se temos 5 médios para doutrinar, cada um de uma vez, e a entidade chegou, o zelador fala com aquela entidade, e se ela não responder, ele pede a ela que descarregue aquele irmão e faça a sua ida, tá? Não fica entidade de médium em desenvolvimento na Terra, a não ser que a entidade firme e ela tenha já tenha uma consciência dentro do próprio médium, certo? Aí ela pode ficar alguns minutos ali até para o médium, para ela estabilizar e conhecer o local onde ela está trabalhando, tá? Mas, via de regra, certo? O médium ele é conduzido ao meio do salão, certo? E ele um por um, ele é feito a doutrina e a... Então o zelador vai falar, qual é teu nome, quem é você, assim, né? E ele vai trazendo aquela entidade. Se ele entender que ele pode dar passagem para mais de uma entidade, o zelador vai dizer. Se não, o zelador diz, não, por aqui encerrou. Né? Agora, se o irmão estiver não se sentindo bem, aí cabe ao zelador dar um passe ou confortar aquele irmão, certo? Mas ele tem que começar a filtrar, certo? Porque senão daqui a pouquinho o irmão vai receber toda a egrégora dele dentro de um desenvolvimento. Não. Por isso, e um detalhe, desenvolvimento de caboclo, meus irmãos, não chega Exu, tá? Vou explicar. A guia de Exu, tá? Ela só é usada em giras de Exu, tá? Somente em giras de Exu. Quando nós assim dissermos, hoje nós temos um desenvolvimento para Exu, beleza. Então aí os irmãos vão pegar todas as guias que estão nos pescoços, vão retirar e vão colocar somente a guia de Exu. E aí aqueles caboclos, aqueles guias que foram desenvolvidos, eles não chegam e o Exu da pessoa vai trabalhar, certo? Também quando nós dissemos, hoje é dia só de pretos velhos, aquele irmão vai pegar a guiazinha dele de preto velho e vai desenvolver com o seu preto velho. Mas aquele irmão nunca desenvolveu com preto velho. Não tem problema. Existe uma guia na Umbanda que ela é universal, que é a guia de Oxalá. Quando você, irmão, vai num terreiro de Umbanda onde você faz a sua primeira entrada numa corrente mediúnica, certo? Você recebe o quê? A guia de Oxalá. Esta guia é a única guia que você não tira do pescoço. Para nada. Só vai sair do pescoço a guia de Oxalá quando você trabalhar com Exu. Porque Exu não se mistura com caboclo. Tá? Às vezes eu vejo gente misturando guia de Exu com... Enfim, cada um faz como aprendeu, né? Mas tem uma guia do Oxalá. Eu não tenho outras guias. Ok, não tem problema nenhum.
Tu iniciou na Umbanda, fez o teu primeiro amaci, recebeu a guiazinha do Oxalá. Beleza, vamos iniciar o teu desenvolvimento. Aí você vai chegar no terreiro, vai vestir o branquinho, e aí como é que funciona? Você vai abrir a sua mente para o terreiro. Então pode chegar o caboclo, pode chegar o preto velho, e aí nós chamamos de instabilidade mediúnica, porque não está claro para o zelador o que você está recebendo. É claro que não vamos machucar, entre aspas, o médium, não vamos machucar a mediunidade do médico. Não, certo? Nós vamos preservar. Se nós vemos que está um pouco demais, nós interrompemos aquele ato de desenvolvimento. Até porque o médium não pode fazer umas sucessivas passagens de santo, né? De guias, né? Então nós temos que entender que essa instabilidade no início do processo de iniciação dentro do terreiro, ela é normal, entendeu? Ela é extremamente normal. Mas aí, Tiago, eu tenho mais de 7 anos de Umbanda. E de uma hora para outra eu estou sentindo uma energia diferente das que eu trabalho. Lá no fundo, eu estou sentindo uma energia que não é minha. Fui no terreiro, falei com o meu zelador. E o meu zelador disse, não, vamos, passa para o desenvolvimento. E eu comecei a desenvolver um caboclo que a mim nunca tinha chegado. Eu começo a ter essa instabilidade. Bom, meus irmãos, é mais fácil o desenvolvimento do que você já não é mais, vamos dizer assim, cru na Umbanda. Você já tem uma vivência, porque você em sã consciência já sabe como lidar com as energias que você trabalha. É uma entidade nova, ela não sabe o que ela não está adaptada ao contexto do seu corpo, não está, mas ela vai demorar muito menos a se adaptar do que quando você iniciou na Umbanda. Certo? Ela vai, claro, ela vai chegar de repente de uma forma meia estranha nos inícios, mas ela demora menos. Ela tem menos dificuldade de se adaptar, certo? Por isso, o médium necessariamente volta para o desenvolvimento. Quando um ato deste acontece com qualquer médium, ele volta para o desenvolvimento. Ele não para de dar o passe dele com aquela entidade que ele trabalha, mas ele volta a desenvolver porque ele precisa ajustar essa entidade para que também não possa chegar uma entidade que não está instruída dentro de uma sessão de assistência, né? Então nós temos que entender que a sessão de assistência é só para aqueles que estão prontos, é aqueles que estão desenvolvidos, aqueles que estão já com grau de mediunidade já avançado, aonde eles possam executar o passe, a consulta, certo? Que aí nós temos dentro dos nossos terreiros, certo? Agora, nós temos os irmãos, e é sempre bom que diga, que os irmãos que estão em desenvolvimento geralmente não participam da gira de caboclo. Não participam. Eles formam a corrente, mas eles não dão passagem para os seus caboclos. Aí eles vão ser cambonos, aí eles vão ser ajudantes, mas eles não dão passagem, porque não é o momento, tá? Não é o momento. E o ser cambono, gente, é a melhor coisa do mundo. Tem gente que diz assim, Tiago, eu não gosto de ser cambono. Porque eu tenho que estar anotando as coisas, eu tenho que estar... Isso é o aprendizado. É porque assim, gente, a gente pega um todo... tem médios que não são assim, mas muitos médios acham assim, eu vou me pegar, vou botar meu branco, vou botar minhas guias e eu tenho que incorporar. Eu tenho que chegar no terreiro e dar passagem para minha entidade. Para quê? Para fazer fiasco? Não, né, gente? A entidade ela não tem culpa. O problema é que os médios são muito apressados. Entendeu?
Os médios querem para ontem e não é para ontem. A Umbanda você tem que ter tempo, você tem que ter estudo, você tem que ler. Porque você tem que ler o que é uma entidade, primeiro. Segundo, você tem que ler o porquê que essa entidade, porquê que essa energia está se manifestando no seu corpo. Quais são os atributos que ela viu em você para que ela em si faça de você o médium de trabalho dela. Entendeu? Tudo isso é explicado dentro de um desenvolvimento. Desenvolvimento não é pegar todo mundo, botar numa roda e baixa aqui, baixa ali, baixa acolá. Não. O chegar das entidades é a última... claro, existe o trânsito, né? Mas não é só isso. Existe uma coisa chamada reunião dos irmãos que a gente tem que sentar e conversar. Porque aquele irmão que chegou hoje, ele não vai saber, por exemplo, que ele vai ter que coordenar algumas coisas da vida dele para que ele possa estar limpo dentro de um terreiro de Umbanda. Ele tem que saber que toda quinta-feira ele não pode fazer coisas, não pode beber, não pode fumar, certo? Não pode estar pensando em outras coisas. E vocês sabem que aqui eu sou bem direto com vocês. Não podem ter relações sexuais. Né? Não pode. Se dia de terreiro é quinta-feira, quinta-feira é um dia sagrado. Certo? Não pode. Tá? Tem que estar limpo mentalmente. Eu me incomodei dentro do meu serviço. Bom, gente, tenta não trazer isto para dentro do terreiro. Se você acha que você não está bem, nem fale com o seu zelador e não participe da corrente. Porque aí você vai ter uma instabilidade mediúnica. Seu caboclo vai demorar para chegar. Seu caboclo vai chegar e não vai se firmar. Seu caboclo não vai conseguir transparecer a energia que está... Converse com o seu zelador. Tenha um diálogo de compreensão com o zelador. O zelador não é uma... Eu sempre digo assim, o zelador não é uma pessoa intocável. O zelador ele é uma pessoa que, se ele não é acessível aos irmãos que ele coordena, ele não precisa nem ser zelador. Tá? Porque ele tem que saber que lá no início ele também teve problema. Desculpa. Lá no início ele também teve problemas mediúnicos, certo? Quando assim se iniciou em Umbanda. E por que não ter problemas mediúnicos já como zelador? Tem zeladores que às vezes tocam para a entidade dele, toca, e a entidade não chega. Né? Então não pode. Tá, gente? Então a gente tem que saber que nós só podemos passar algo bom se nós estamos bem. Se nós não estamos bem, não adianta nós ir para um terreiro. Tá? Eu conheço pessoas que às vezes tentam ir para um terreiro de Umbanda, certo? E mal, em vez de dar passe, ele é a pessoa que vai ter a consulta. Aí o zelador diz, não, tu vai para assistência e fica lá para te poder tomar teu passe. E tomou o passe, e risca fora. Tem gente que não, tem gente que... Eu fico pressionado das pessoas, às vezes. As pessoas tomam o passe e ficam dentro de um terreiro. Pra quê? Pra quê? Pra ver o quê? Entendeu? Porque assim, lá não é teatro, lá não é cinema, lá não é um circo. Toma teu passe, faz o teu descarrego e sai fora. Só vai ficar num terreiro quando tem uma homenagem. Hoje tem uma festa pro Pai Ogum, não tem problema, tu vai ficar até o final do terreiro, vai lá, vai curtir, vai vivenciar a festa. Mas dia de passe, que vocês não entendem, que
ali corre tudo que é tipo de energia. Ali corre tudo que é tipo de mazelas e coisas espirituais. E aí, se eu estou na assistência e eu não estou preparado psicologicamente, muito menos mediunamente, o que vai acontecer comigo? Eu vou me encher de coisa ruim. Porque quem está dentro da corrente está preparado. Mesmo aqueles que não estão em desenvolvimento. Estão amparados pelas entidades que estão ali. Agora, quem está fora da corrente, por mais que tenha Exu na frente, pode acontecer de estourar alguma coisa. Pode ser. Isso é mais do que normal. Entendeu? Aí, às vezes, e eu já vivenciei isso, às vezes um na assistência tá lá vendo a corrente e chega alguma coisa ruim naquela pessoa. Aí corre o zelador para tirar ou para levar para dentro para poder fazer. Então, tomem o passe de vocês e voltem para suas residências. Tá? Agora, se vocês estão dentro de uma terreira e vocês são médiuns de desenvolvimento, tá? Vocês estão amparados com as guias de vocês, certo? E o zelador é obrigado a amparar vocês, tá? Amparar. Certo? Qualquer problema, ele é obrigado a dar assistência a vocês. E aí é que vem a questão da instabilidade. Porque no início, certo? Chega como chegar. É que nem algo que invade vocês, entendeu? Depois é que vai refinando. Então, você ficar na assistência, por isso que a gente fala que dia de passe, o médium em desenvolvimento não deve ficar na assistência. Ou ele fica dentro da corrente, ou ele vai para casa. Entendeu? Ou ele fica dentro da corrente, e aí ele tem um amparo espiritual que a corrente vai dar, ou ele vai para casa. Porque assim, gente, dia de passe é aquela coisa, vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente, e acontece o quê? As energias vão sendo trocadas e aquelas energias vão ficando ali, certo? Tem algumas vezes que no final do passe chega um Exu para descarregar, que é tanta energia, tanta energia, tanta energia, que a casa fica pesada. E é necessário a esquerda chegar para poder dar a limpeza, tá? Muitas vezes acontece isso. Agora, se é um médium em desenvolvimento, o que ele quer na assistência fazendo figuração? Não. Ele está em desenvolvimento, ele só tem uma guia de Oxalá, ele não tem nenhum... O caboclo dele nem se sabe qual é o caboclo dele ainda. Ele faz o passe dele, ó, tchau para ele, vai para casa. Entendeu? Vai descansar, porque na segunda-feira ele tem que estar no terreiro para desenvolver. E geralmente se faz assim, o médium desenvolve na segunda e não aparece no terreiro na quinta-feira. Porque senão ele absorve toda a carga que está sendo transportada ali naquele momento. E não é só carga positiva, é carga negativa, porque quando a pessoa chega para tomar um passe, ela está debilitada espiritualmente, né? Então ela libera aquela energia negativa e repõe-se uma energia positiva através da imposição de mãos de cada caboclo. Então, partindo desse princípio, aquela energia negativa fica no terreiro, vagando. Ah, ali, ó, o cara ali, só com uma guia do Oxalá desprovido. É esse que eu vou pegar para mim. E aí não sabe por que sai ruim da terreira. Né? Então, tomou teu passezinho, risca fora, certo? Tô em desenvolvimento, não, quinta-feira não é meu dia de estar no terreiro, certo? Porque assim, ó, quando eu faço o meu desenvolvimento, eu me preparo, eu tomo meu banho de descarga, eu faço uma prece, eu faço aquelas orientações que o meu zelador está me pedindo, certo? E aí, e mesmo assim, as entidades que ali vão chegar de uma forma meia cambaleando, não se firmando. Depois de um certo tempo é que vai começando a
dividir, ó, hoje é dia de caboclo, o caboclo chegou, hoje é dia de preto velho, o preto velho chegou. Mas há uma demora e há uma instabilidade, há um conceito de repente, no primeiro dia de desenvolvimento, certo? Essas entidades praticamente se misturam. Então daqui a pouquinho o médium fica meio estranho. E isso a assistência não presencia, certo? E isso a assistência não vê. E não é nem porque não pode, é porque não há recomendação. Porque quando nós estamos desenvolvendo os irmãos ali, certo? Pode chegar uma entidade como pode chegar um egum. Porque o irmão está aberto. Ah, Tiago, mas tu disse que ele está amparado com uma guia de Oxalá. Realmente, ele está amparado com uma guia de Oxalá. Só que a guia de Oxalá, ela não filtra o que está no astral. Ela protege, certo? Para que ele possa se abrir e ele está sereno. Agora, o que vem de cima vem de tudo. Então, daqui a pouquinho eu estou chamando, por exemplo, uma Yansan num médium em desenvolvimento. E daqui a pouquinho, não é amanhã, chega algo se contorcendo ali. Né? Apesar que no início algumas entidades chegam, como eu disse, cambaleando, se contorcendo. Mas não é amanhã, eu estou vendo ali que não é amanhã. Aí vamos supor, daqui a pouquinho tem uma assistência. Não pode. Não pode. Desenvolvimento. E outra coisa também que eu vejo muito agora, tá virando moda. Vou fazer uma sessão de desenvolvimento, eu tenho que levar. Eu vou me desenvolver, mas eu levo meu filho, minha esposa, levo o cachorro, levo o gato. Não, gente. Não. Desenvolvimento sou eu. Se a minha família quer tomar um passe, ela vai no dia do passe. Entendeu? Quem tem que desenvolver sou eu. Até porque, certo? São passados orientações espirituais do caboclo da casa. Então, não há necessidade daquele irmão que não é de Umbanda, aquele irmão que só vai para tomar passe, estar numa sessão de desenvolvimento. Porque vai ver coisas que de repente, mas o que é isso? Não, é porque as entidades estão se formando. É que nem assim, ó, elas estão se moldando ao corpo do médium, certo? Demora. Não é para hoje nem para amanhã. Como eu falei no início do vídeo, tem irmãos que ficam 1 ano e não conseguem dar passagem para uma entidade. E não por não ter mediunidade, mas por não estar preparado mentalmente, não sabe se preparar mentalmente. Então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, certo? Então, instabilidade mediúnica existe? Existe. É o que mais existe dentro de um terreiro de Umbanda. Tá? É o que mais existe. É aí e é neste ponto que os eguns podem vir a chegar. Porque quando eu assim não tenho um caboclo definido, não tenho uma coroa mediúnica definida, meu amigo, aí é uma porta aberta para todo mundo, entendeu? E aí cabe o zelador, certo? Amparar aquele irmão que está ali, entendeu? Deixa eu ver nosso tempo. Ok. Então, meus irmãos, o que eu queria passar para vocês é o seguinte. Toda entidade, não existe exceção, tem que ser doutrinada. Não é, eu sou o bambambam, eu vou lá e... Não existe isso. Tá? Não existe isso. Toda entidade de caboclo, de preto velhos e de Exus, todas as entidades têm que ser doutrinadas. Elas não vêm bonitinha, elas vêm como se fosse uma criança. E aí a gente vai lapidando, vai formando e vai dando. Né? E no final, a gente pergunta para essa entidade: quem é você? Qual é o seu nome? E aí ela, além de falar quem é ela tem que riscar o ponto dela para a gente saber por onde ela vai, qual é a linha que ela vai trabalhar. Tá? Toda entidade risca ponto. Tá? Só para deixar claro que uma vez disseram assim, não, a minha nunca risco. Não,
Toda entidade tem que riscar seu ponto. E o médium não precisa saber. É bom que se diga isso. Depois, claro, ele vai ficar olhando, ele vai olhar o ponto, mas o médium não pode saber, tá? O médium não tem que saber. Ah, eu sonhei que a minha entidade tem um sol, tem um coração, tá? Mas isso não quer dizer nada. Ela, depois de pronta, ela depois de desenvolvida, tá? É que ela vai riscar o ponto. E ela vai dizer, eu sou a entidade X, eu sou a entidade Y. Se ela não falar, ela ainda não está pronta, tá? Esse negócio de não deixar a entidade falar, tá? Isso aí não existe. A entidade tem que se comunicar. Ora, como é que ela vai dar um passe se ela não sabe falar? Não. Ela tem que falar. Ela tem que dialogar com o consulente, ela tem que dialogar com com as pessoas que estão em volta dela, né? Ela tem que pedir, por exemplo, uma pemba, ela tem que pedir, por exemplo, uma flor, entendeu? Ela tem que dialogar, entendeu? Mas, para ela dialogar, ela tem que falar o nome dela e ela tem que riscar o ponto dela, tá? Ela tem que se identificar. É como se fosse uma identidade. Ó, eu sou o Tiago, então eu preciso mostrar minha identidade. A entidade risca o ponto, certo? E através do ponto riscado dessa entidade é que a gente vai saber qual é o ponto cantado que a gente vai cantar para a entidade, qual é a linha de trabalho que essa entidade vai trabalhar, porque do ponto a gente sabe que ela, se ela tiver um coração, é na linha de Oxum. Se ela tiver uma lua, é uma lua, aquela que parece uma banana, banana, né? Ela é de Iemanjá. Se ela tiver uma estrela, é do Oxalá, né? Se ela tiver com uma machadinha, é na linha do Xangô, uma espada na linha do Ogum, certo? Ó, confirmou, gente. Confirmou. Certo? Então, a entidade traz a sua identidade dentro do seu ponto riscado, tá? E aí nós vamos ter dentro disso, isso tudo é feito dentro da doutrina, dentro do desenvolvimento. Porque nós não vamos pegar uma entidade e nós vamos levar ela para uma quinta-feira e vamos fazer isso. Não, é dentro da doutrina, tá? Os médiuns são apresentados aos médiuns as formas de doutrina dentro de uma palestra, tá? E aí esta palestra leva aos médiuns entenderem que ele vai ter que doutrinar a entidade, e aí o Cambono vai levar a entidade até o Congar, ela bate a cabeça dela, e o próprio Cambono entrega para a entidade a Pemba, e ela vai ter que firmar o ponto dela, certo? Tem casas que além de firmar o ponto, ela tem que cravar uma ponteira, tá? Tem casas que só risca o ponto, tá bom? Então, gente, mas para chegar nisso, para chegar nessa função, lá atrás eu sou cru, e aí eu vou começando, e aí a instabilidade mediúnica vem. Porque daí vai chegar o caboclo, vai chegar o Exu, vai chegar a criança, vai chegar o preto velho, né? Isso é normal, tá, gente? Bom, gente, o nosso tempo tá indo. Eu só vou deixar esse finalzinho só para dizer uma coisa para vocês. Muito obrigado por esse 100º vídeo. Hoje nós completamos 100 vídeos, como eu falei no início do vídeo, 100 gravações. Lá no início eu não acreditava que eu chegaria. Eu ia, sabe, eu vou fazer, mas não estou muito certo. Não, hoje eu já não sei mais viver sem estar com vocês nas sextas-feiras. Certo? Claro, tem os meus compromissos que eu não posso deixar e algumas sextas a gente não vai. Ah, só para explicar, sexta-feira passada eu ia gravar, mas acabou faltando luz e aí não deu, certo? Mas a minha gratidão, e dizer para vocês que o nosso jogo está com a agenda aberta, tá, gente? Nosso jogo está com a agenda aberta. Eu não jogo domingo, mas amanhã tem agenda, segunda tem agenda, enfim, marquem sua consulta, tá?
porque a gente está com a agenda aberta, certo? Agora a gente só para janeiro, fevereiro, maio, junho, só para em junho, agora dá uma semaninha, tá? E mais já toca ficha, tá? Que a semana de Exu a gente não joga, né? A gente não joga. E teve só para fazer uma pincelada, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Perguntaram para mim, tá? O porquê que eu não tenho Exu no jogo de búzio. Eu já expliquei em alguns vídeos, um vídeo passado, mas eu reforço aqui. Exu catiço de Umbanda não joga búzio. Não entra em búzio, tá? Búzio é só para orixá, tá? Búzio é só para orixá. Quem disser para vocês que vê Exu no búzio, eu não sei qual é o Exu que responde no búzio. Búzio é de orixá, tá? Búzio é de orixá, é o oráculo de orixá, tá? Que nem Meri de Logum, que nem Iquim, que nem Opeleifá, que são na linha de Ifá. O búzio é uma vertente de Ifá, tá? Então, eu já expliquei isso, já tem vídeo aí. Então não caiam na conversa de dizer, minha pombagira eu vou ver no jogo de búzios. Nenhuma pombagira responde em jogo de búzios. Pombagira se responde no desenvolvimento. Tá? Quando você tiver um desenvolvimento para Exu, a tua pombagira vai ser chamada, no caso, lá no início, você vai se chamar um ponto de pombagira e ela vai se manifestar ou não. Tá? Porque ninguém obriga a entidade a se manifestar. Se a gente tocou uma vez, tocou duas vezes, tocou três vezes e a pombagira não, se encerra aquele desenvolvimento, porque também o médium não vai ficar 1-2 horas ali desenvolvendo, certo? Se chama, a entidade não respondeu, depois a gente conversa com aquele médium para entender o porquê que aquela entidade não tenha respondido, ou as casas que tem jogo, certo? Se joga o búzio para ver por que aquela mediunidade, em que posição aquela mediunidade está, por que está corrompida aquela mediunidade, certo? Então eu acho que eu me estendi até demais hoje, mas foi um tema muito importante, certo? Eu acho que nós estamos já fechamos, né? Já fechamos nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Feliz Páscoa para todos, né? Que Oxalá e Oxum e Iemanjá possam dar para vocês um bom final de semana. Aliás, hoje é um dia que a gente tem que louvar a Oxalá, porque é dia dele. Aí vocês dizem, acendo vela em Sexta-feira Santa, não se acende vela em Sexta-feira Santa, tá, meus irmãos? Porque é uma passagem de Oxalá que não se acende vela, tá? Não se acende nenhum tipo de vela Sexta-feira Santa, tá? Porque Oxalá, vamos dizer assim, nós não somos cristãos, mas nós respeitamos aquilo que o cristianismo prega, porque a nossa religião tem vertentes cristãs. Então nós respeitamos. Então não se acende vela em 2 momentos do ano que a gente não acende vela. Sexta-feira Santa e finados. Tá? Finados você sabe por quê, né? Que qualquer luz que você coloca dentro do dia de finados, o Egum vai rondar a sua casa, rondar o seu, né? Então não se acende. Tá? Até tem um Chapanã, tem uma passagem de Chapanã que é em novembro. Tá? E eu não tiro o Chapanã em novembro, eu deixo para tirar em agosto, porque o novembro já tem o finados. E aí fica muito denso em novembro. Tá? Então, meus amores, o meu beijo, o meu saravá e até sexta-feira que vem, se Deus não Senhor quiser, com mais um vídeo, certo? Espero você sexta-feira que vem aqui, certo? E fiquem com Deus e um bom final de semana. E outra coisa, estou aceitando o ovinho de Páscoa, né? Porque eu também gosto de Páscoa, certo? Meu beijo, meu saravá e até.